vamos começar os nossos trabalhos hoje. Nós teremos o nosso segundo dia, então, com o painel que vai abordar o tema Ainda há espaço para inspiração nesse cenário. Pedimos que compareça ao palco o Wilson Ferreira Júnior, diretor da agência Spice, para mediar o painel e receber os demais palestrantes. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas. Obrigada pela participação de vocês. Convidamos ao palco também Camilo Barros, head de parcerias da Latam na Vidmob. Seja bem-vindo. Celso Ataíde, CEO da Favela Holding, fundador da CUFA, Central Única das Favelas. Seja bem-vindo. E Guilherme Martinez, head da indústria PET da Nuremberg Messi Brasil. E eu passo a palavra, uma salva de palmas, por favor. Passo a palavra ao nosso mediador. Alô, obrigado, Rô. Bom dia a todos que estão aqui presencialmente e aqueles que estão nos assistindo via web, que é um grande recurso que a gente tem aí para expandir a amplitude dos eventos. Queria começar agradecendo e parabenizando Marcelo, Dai e equipe pelos 20 anos de EBS. Não é fácil ter 20 anos de estrada e é um time fantástico que faz um evento que mais recentemente foi complementado com o Congresso. Marcelo, você, Dai e todo mundo, acho que o setor deve a você as super congratulações aí por essa jornada, pelo que vocês têm feito até hoje. Agradecer o PO também pela curadoria. O PO está ajudando aí na curadoria do Congresso MICE. Eu li no portal Radar hoje de manhã. O portal Radar é uma das grandes fontes de informação do nosso segmento, que o PO é o novo diretor executivo da UBRAF. Tá certo, PO? É isso mesmo? Parabéns. Então, não sei se todo mundo leu, mas parabéns. Acho que a UBRAF está em excelentes mãos. Agora com o PO, tudo que o PO no qual ele se envolve, a gente tem uma marca de qualidade garantida. Onde está a pergunta? Compartilhando inspiração aqui. Ainda há espaço para inspiração? Era esse o tema, né? Ainda há, acho que nasceu como pergunta, mas claro que há, né? Acho que isso é uma coisa, para mim, muito clara, né? Depois, a gente ainda não terminou a pandemia, a despeito de algumas opiniões contrárias, mas a pandemia ainda está aí, mas aquela fase tenebrosa a gente já deixou para trás, e o que a gente tem visto e o que garante que há muita inspiração a gente vê as coisas voltando a acontecer, né? Voltando a acontecer, e aqui a gente vai ter 3 cases de muito sucesso, voltando a acontecer com sucesso. Eu, nos últimos 20 dias, estive em 3 estados e 9 cidades diferentes acompanhando entregas que a gente tem feito, e muito emocionante, né? Desde o início do ano, ver as feiras, as pessoas indo aos stands, os eventos, as pessoas comparecendo, se vendo novamente, né? Essa mágica que só acontece quando a gente une pessoas presencialmente, fisicamente, vê isso acontecendo, os clientes emocionados, os frequentadores tomados, as equipes, assim, gente que ficou sem ter o que fazer ou trabalhando de casa durante tanto tempo, voltando a se encontrar. Então, isso é um motor de inspiração natural. E tem acontecido muito, eu tenho visto isso e acredito que todos vocês também têm visto isso. E uma outra coisa que inspira, seguramente, hoje, dia 2 de junho, a gente já aguentou 1.238 dias do pior, do mais vil, do mais selvagem, desumano governo que o Brasil já teve. E faltam só 213 dias para a gente tampar o esgoto, botar isso para baixo e começar a limpar e a reconstruir o Brasil. Então, isso também dá inspiração. E a gente tem 3... Obrigado. E a gente tem três cases de muito sucesso, e a gente vai apresentá-los pela ordem, pelos seus comandantes, pela ordem cronológica, né? Os eventos, à medida que eles foram acontecendo. Primeiro, vamos ouvir o Guilherme para falar sobre a PET South America. Depois, o Camilo, South by Southwest, e o Celso Ataíde, sobre a Expo Favela, que foi no mês de abril. Então, a gente
começa pelo Guilherme, e aí, só fazendo uma rápida introdução, eu que deixei em casa Madalena e Ludmila, minhas duas cachorras, né? E acho que todos vocês, a maioria deve ter pets também. Do jeito como o brasileiro lida com os pets, né? E a gente que aqui no Brasil, os pet shops são quase que os pequenos pet shops são quase como uma jabuticaba, né? Aqueles fenômenos que só acontecem no Brasil, né? Cada esquina tem 3, né? E o Guilherme me contava que em outros países é um pouco diferente esse esquema, mas a indústria pet, o mercado pet cresce a 2 dígitos por ano no Brasil há muito tempo, e na pandemia cresceu exponencialmente. Então, acho que a Nuremberg teve a coragem, a ousadia responsável de encarar, fazer uma grande feira ainda no ano passado, e aí é esse case que o Guilherme traz para a gente. Guilherme, bom dia, é com você. Bom dia, fala aqui ou eu pego o microfone? Como você quiser, cara. Ah, tá bom. A casa é sua. Bom. Não sei, a apresentação já... O passador está funcionando ou vou falando... Tá bom. Bom, para quem não conhece a Pet South America, ela é a maior feira da América Latina pet, só que ela não é voltada para o tutor, né? Ela é uma feira B2B. E para eu contar um pouco da história de 2021, eu vou contar um pouco de 2019 antes, 2020, para a gente chegar como a gente conseguiu realizar ela em 2021. Né? 2019, cara, a feira vivendo ali o auge, vou falar a verdade, a gente teve um período de crescimento muito grande durante 2017, 2018, e 2019 a gente tinha chegado num patamar aí de uma das maiores feiras, uma das maiores Pet South Americas da história, né? Ela estava na sua 18ª edição, e a gente estava naquele momento de muito brilho, de realização, de pensamentos positivos, falando, meu, eu ia realizar um sonho pessoal meu, que eu falo que era entregar a maior Pet South America de todos os tempos, que a gente teve ela em 2009, se eu não me engano. Eu entrei na Nuremberg Messe em 2016, e eu estava muito perto desse sonho, eu falei, vai ser 2020. Aí cheguei em 2020, realizando o sonho de qualquer promotor, né? Falei assim, nossa, 90% de renovação no pavilhão. Cheguei em janeiro com a feira vendida. Minha preocupação era, como que eu vou conseguir outro pavilhão para atender a demanda do mercado? Merchandising comercializado. Aí eu falei, bom, é esse ano, vou realizar a maior Pet South America de todos os tempos. Mas aí, como a gente sabe, veio a pandemia, né? Lá em março, e aí acabou com o sonho de todo mundo. Mas, aí começou aquele caos, né? A pandemia estourou em março, nossa feira é realizada em agosto, o pessoal me ligando, pô, Guilherme, e aí? A gente pensando que ia ser uma coisa de 2 meses, 3 meses. E eu falei, não, fica tranquilo, tudo sob controle, a gente vai fazer a feira. E aquela coisa, será que a gente vai fazer a feira? Mas não posso falar isso para eles, né? Bom, aí começaram aquilo que imagino que boa parte dos promotores passaram, né? A gente teve os grupos de WhatsApp, dos expositores, e aí começa aqueles questionamentos e tudo mais. E eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não sei. Chegamos lá, a Nuremberg é bem criativa, chegou no momento que a gente falou, bom, realmente a gente não vai conseguir realizar o evento esse ano, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? E não era o webinar, porque o webinar já estava saturado naquele... Lá para julho, você abria a internet, era o webinar de todo mundo fazendo. A gente pensa sempre em criar experiências, né? E 2020 não foi diferente. A gente realizou um evento muito especial que chamou Pet Conecta Digital. Ele tinha a parte de conteúdos digitais, então a gente levou algumas palestras do setor de forma digital, a gente transmitiu a maior competição de tosa do mundo. Sim, existe uma competição de tosa, de tosadores de cachorro, para ver quem tosa melhor. E a gente fez uma coisa especial para os nossos principais players aí da Pet South America, voltado mais para tanto os nossos patrocinadores como os nossos visitantes. A gente fez um show no estilo drive-in, então a pessoa ia lá e parava o seu carro, a gente contratou uma dupla sertaneja famosa, então a gente criou essa experiência para eles, e uma das coisas que me chamou muita atenção era, a gente estava no auge da pandemia naquele momento, aí o pessoal, óbvio, todo mundo se conhece do mercado, parava o carro, você não precisava descer do carro, a música tocava dentro do seu carro, você sintonizava ali a rádio e tocava dentro do seu carro. E a gente esperando ali, quando eu fui ver, tava todo mundo fora do carro conversando, parecia uma feira, assim. Eu falei, meu Deus, se aparecer aqui alguém da Anvisa, ferrou, a gente vai fechar esse evento aqui.
E, bom, mas o evento foi um sucesso e a gente ficou bem feliz com o resultado de 2020. Mas aí chegou 2021 e aí ainda estava naquele cenário muito incerto, né? A gente não tinha certeza de nada. A gente falava assim, meu, vamos fazer em agosto, tá tudo bem. E aí, como eu estava falando, o setor queria mesmo, assim, porque o setor pet cresceu muito durante a pandemia. Foi um dos setores que mais cresceu. Imagino que muita gente adquiriu, adotou pet. E pet não se trata de cachorro e gato, tá? Qualquer animal de estimação é considerado um pet. Então, a indústria estava muito feliz. Só que a gente ainda tinha algumas restrições, tudo mais. A gente fez uns estudos, principalmente para ver como que avançava a parte de vacinação, né? E aí a gente chegou e falou assim, não, vamos fazer melhor agosto não, vamos jogar para dezembro. Vamos fazer em dezembro. E uma das coisas específicas do nosso setor é que os pet shops, veterinários, tudo mais, eles continuaram trabalhando durante a pandemia. Então, para eles não era nenhum choque sair de casa, trabalhar nesse momento. E aí o que a gente fez foi um trabalho meio reverso em 2021. A gente fez uma pesquisa, principalmente com os nossos visitantes, perguntando lá para julho ou junho se eles iriam em feiras de forma física, né, não só de forma digital. E no nosso setor a resposta foi muito boa, a gente teve uma aceitação de 80% a 90%, a gente falou, bom, isso aqui é nosso escudo. E agora a gente vai ter que convencer as indústrias, né? E nesse momento já foi uma jogada aí imagino que o pessoal de promotora sabe, a gente foi nos âncoras, né, para apresentar os estudos, falar, meu, vamos fazer, eles toparam, vamos fazer junto. E começamos esse trabalho aí de galgar, conversar individualmente com cada um, e para tomar essa decisão. E falando, meu, vamos fazer em dezembro. Quando a gente conseguiu decidir que ia fazer em dezembro, começamos a dar uma olhada no setor, tal. Aí começou o medo, né? Primeiro semestre de 2021, puta, todas as feiras canceladas. Cara. Eu falei, meu Deus, não vai dar de novo. Né? Imaginei assim. Mas a gente continuou com a nossa ideia, falou, meu... Aí a gente foi além, a gente tinha contratado aí o Hospital Albert Einstein para desenvolver alguns protocolos de medidas de segurança na feira, para trazer a tranquilidade principalmente para o nosso expositor e para o nosso visitante, e tudo isso foi dando um respaldo, né? E a gente realmente bancou, decidiu, conseguiu realizar a feira em 2021, em dezembro de 2021, e foi um sucesso, a gente conseguiu entregar aí uma feira muito próxima do que era 2019, e a gente teve em torno aí de 21 mil visitantes durante os 3 dias de evento. E o mais importante foi que eu lembro que nos corredores, conversando com os nossos expositores, o feedback era muito positivo, né? O cara passava por mim e falava, putz, Guilherme, desculpa ter te xingado, eu não estava acreditando muito na feira, não sei o que lá, mas obrigado por ter me convencido e obrigado por ter feito essa feira. E o mais estranho é que eles estavam reclamando também do período, né? Dezembro nunca foi um bom período para uma feira de varejo, né? Mas, especificamente em 2021, a gente conseguiu fazer essa entrega e foi uma realização especial, a gente fala, né? Inclusive, até para eu encerrar, para deixar os demais também contarem o seu case, o que mais chocou a gente, que a gente falava internamente, é que foi o maior MBA das nossas vidas. Isso foi um aprendizado muito grande para toda a nossa equipe da Nuremberg Messe Brasil. E assim, olhar agora para 2022 foi o passo mais importante para a realização do evento desse ano. Eu vou realizar o sonho esse ano, a gente está já com os números maiores que 2020, então a gente vai entregar a maior Pet South America de todos os tempos, e isso mostra que esse setor é muito forte, né? Como eu falei lá atrás, quando a gente fez um evento para as pessoas não se encontrarem fisicamente, as pessoas fizeram questão de se encontrar fisicamente, então o nosso setor tem uma força aí muito grande. Muito obrigado. Valeu, Guilherme. Obrigado você. Parabéns aí pela ousadia de novo e uma ótima edição aí em 2022 para vocês. Agora a gente vai ouvir o Camilo, que vai falar sobre South by Southwest, e o Camilo não é o promotor do South by Southwest, né? Ele está num grupo que faz um trabalho interessantíssimo, que é de levar as pessoas e de fazer a curadoria, que é absolutamente importante,
em eventos como esse, que você não sabe se vai na palestra do Bill Gates ou vai assistir a um show de música ou vai ver um debate sobre a fome em Bangladesh. Eu acho que esse trabalho de curadoria é fundamental para a gente aproveitar bem esses eventos. E o Brasil tem comparecido, a delegação brasileira é muito significativa nesses eventos, não só South by Southwest, que é o tema do Camilo agora, como outros eventos que o Camilo e a organização dele levam, como Web Summit, como Collision, enfim. Então, Camilo, conta pra gente. Eu lembro que o South by Southwest foi um daqueles eventos que ficaram na fronteira. Eles, em 2020, mantiveram a ideia de fazer o evento presencial até a 1/10 hora, aí cancelaram. Então, conta essa história pra gente. Como é que foi esse ano a retomada? Bom dia. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Eu fui da indústria de eventos por mais de 20 anos na minha vida, muitos deles junto com o PO aqui, e várias pessoas conhecidas aqui. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e parabéns aí pela resiliência da indústria em não desistir nesse momento de tanta dificuldade aí que a gente passou, mas dentro do essencial, que é a gente levar entretenimento, conhecimento, cultura para toda a população. Bom, agradecer o Wilson aqui, que ele já fez um disclaimer super importante, né? Eu não sou o dono do South by Southwest, não sou organizador, não sou produtor do South by Southwest. Algumas pessoas dizem que até parece que, porque eu vou ao South by Southwest há mais de 15 anos, todos os anos ali presente, e é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, que é o porquê ele entra nas agendas de pessoas como eu, que estão presentes no evento todo ano e que dirigem depois, a partir desse milestone, dessa importância que o South by Southwest tem, uma série de outros eventos e acontecimentos e conversas durante todo esse período, né? Bom, já tive uma apresentação ótima aqui, falei um pouquinho de mim, mas hoje eu estou na indústria de tecnologia para o mercado de comunicação e é muito interessante nessa minha função ali, porque eu lidero uma transformação digital dentro da indústria, um processo de uso de inteligência artificial, e esses eventos são essenciais para a gente entender para onde a indústria está indo, para onde o nosso mundo está indo. E aqui começa me explicando um dos primeiros motivos do porquê esses eventos são inspiradores, né? E por que a gente tem que participar desses eventos, né? Eu, como eu disse, vivi a minha vida inteira dentro da indústria de entretenimento, ligado a grandes eventos como Rock in Rio, como Sonar, e hoje eu sou daquelas pessoas que vai no evento e vê se o trainel está bem colocado, se o LED todo está aceso, mas o evento não é meu. E aí a gente fica ali, né, incomodado com aquilo, mas isso não sai da gente, isso que é o grande barato dessa história. E já nessa trajetória, a gente começou a juntar pessoas interessantes, pessoas relevantes, para a gente poder ir a eventos, principalmente os eventos que direcionam a indústria e que são inspiradores, para a gente poder não só olhar para esse conteúdo como uma agenda daquilo que vai ter, mas sim como a gente pode se apropriar desse conteúdo de alguma forma e aplicá-lo a diversos outros eventos, diversas outras situações. Eu costumo dizer que a gente tem o privilégio de estar nesses eventos e o nosso papel é democratizá-los para quem não pode estar, né? Então, é um pouco desse resultado que a gente vai falar do South by. De novo, então, eu não sou o organizador do South by. A gente tem aqui para o Brasil a Tracy Mann, que é muito parceira e oficializa as nossas ações aqui para o Brasil, para a gente poder falar sobre o evento e poder trazer essa linguagem ali, como a gente tem diversos outros eventos. A gente começou, na verdade, a volta desses grandes eventos presenciais em 2021 com o Web Summit em Portugal, que o PO também estava com a gente lá, sempre um prazer ali, gera as discussões, e a gente sempre busca olhar e incentivar também isso para acontecer. Como o Wilson falou, a gente estava de malas prontas em 2020 para ir para o South by, e foi cancelado o evento na sexta-feira pré-evento, né? A organização do evento foi muito resiliente ali em aceitar esse momento. Eu também, eu estava no aeroporto indo, embarcando, voltei para casa, talvez um dos dias mais frustrantes da minha vida ali, voltei para casa e dali a gente começou então a entender a gravidade disso tudo que a gente estava passando e a dúvida do que seria
dali para frente, né? Mas acho que todo mundo aqui sabe o que é o South by. Ele é SXSW, ele é South by, ele é South by Southwest, mas ele nasceu em 1987 numa cidade interiorana dos Estados Unidos, né? Por mais que a gente fale de Austin, Texas, a gente está falando de uma cidade tão interiorana quanto a minha, aqui no interior de São Paulo, e que recebia, durante o Spring Break, uma turma de universitários para poder celebrar aquele ano durante essas festividades. Isso começou a se tornar cada vez mais relevante, conforme a Universidade do Texas se tornava relevante, e dali veio o Festival de Música, o Festival de Cinema, mais recentemente o Interactive, que trata da inovação e da cultura criativa e do impacto de tudo isso. Mas é um evento que sempre aconteceu presencialmente, ele nunca deixou de acontecer desde 1987, e em 2020 ele teve esse cancelamento às vésperas do evento ali. Vou contar um pouquinho aqui o que é o evento, só um videozinho rápido do que foi, só para vocês entenderem o mood, para quem ainda não pegou. Cidade de Austin, a gente está falando de downtown, do centro de Austin, né, que caminhável, tudo ali, walking distance, e a gente vai ver nesse papo que eu vou ter aqui com vocês como a cidade ela interage com o evento. E aí começa uma das particularidades do evento. Não dá para tirar ele de lá e fazer aqui, né? A gente até brincava hoje de manhã falando do South by Southwest brasileiro, ou não tem. O South by Southwest ele acontece em Austin, ele vai sempre acontecer em Austin porque ele precisa da cidade de Austin para ele acontecer. Ele precisa de que toda a estranheza que aquela cidade tem se reflita no evento. E essa ocupação, a forma que ela existe, os lugares que o evento cobre dentro da cidade, um evento que começa às 8 da manhã e termina às 4 da manhã do outro dia, e com muita coisa acontecendo e tal, ele precisa da cidade para ter toda essa relação e acontecer 4 conferências, 3 festivais, 2 feiras dentro desse mesmo período, desses 10 dias que as coisas acontecem ali. Mas quando ele foi cancelado, obviamente, como todos os nossos eventos aqui, ele foi para online. Ele foi para o momento ali onde a gente tinha que interagir com ele através das telas. Então, ele teve a sua experiência online já no ano de 2020. Ele atrasou um pouquinho, diminuiu o conteúdo, mas entregaram o evento online. O evento de 2021, ele foi 100% online. Então, todo mundo que estava credenciado ao evento continuou assistindo o evento online, e teve ali em 2021 talvez o primeiro evento no metaverso, né? A gente está adorando falar isso, o metaverso e tal. Eu não vou falar que eu sou um especialista, porque não existe nenhum especialista sobre metaverso, mas eu trabalho com metaverso, né, no que eu faço hoje no dia a dia, e a gente está longe do metaverso, de tudo isso que se coloca. Nada do que a gente está vendo hoje é metaverso, assim como o South by Southwest no metaverso não foi uma boa experiência. Todo mundo que participou, que deve estar ali entre 40, 50 pessoas, que tinham óculos, que custa caro e pesa na cabeça, tinham que assistir um evento de 8 horas com um monte de avatarzinho, com o corpo ali deformado. Eu tinha um cabelo azul, eu pouco tenho cabelo, né? Quanto mais tem um cabelo azul dentro do universo ali, as experiências eram muito complicadas, mas eles continuam fazendo. Mas isso aqui é o South by, é como ele existe, como todos os nossos eventos devem existir. Presencial, porque o evento ele não acontece dentro da plenária, né? A gente escutava aqui de manhã tudo que a gente tem pelo nosso dia hoje, que a gente vai enfrentar no nosso dia, parte do que acontece está aqui. E tem gente assistindo em casa que vai ter essa experiência, mas vai perder muito do que está acontecendo aqui, né? A importância da troca, da gente estar junto ali. Então, mais do que tudo, o South by ele não é só as palestras. Aliás, as palestras do South by, as principais palestras do South by, estão no YouTube. Você vai jogar lá no YouTube. E é engraçado que eu brinco que elas estavam antes no YouTube. Porque os grandes temas que estão sendo discutidos ali estão sendo discutidos no meio digital. O que é importante é o que gera dessas conversas, né? O que esta provocação feita no palco gera de conversa a partir dali. Então, só voltar um aqui que eu passei rápido, mas o South by ele tem os principais keynotes da indústria do entretenimento, da cultura criativa, da inovação. Ele tem o Festival de Música, que acontece ali desde o seu início.
ele tem o Festival de Cinema, cada vez mais importante, né? Esse ano a gente teve o lançamento do Hello, da Paramount, dominando a cidade ali, com grandes exibições, e uma feira sobre a indústria criativa, e estar ali presente também é sempre muito importante. Ele tem muita ativação, as marcas olham para o evento, e aí muito diferente da gente aqui, aonde a gente busca o patrocinador e concede a ele o direito de ativar, a cidade está disposta para ativação. Então a cidade ela é dominada por vários eventos de ativação, né? Aquela foto do centro ali era como se fosse um microevento de música, cinema e tudo da Amazon, na verdade de Prime Video, e que era uma ativação dentro da cidade, não dentro do evento, né? E muita coisa que está ali também traz essa inspiração para o que vai acontecer depois, né? Os doodles com NFT, que a gente entrava na porta ali, não sabia nem o que era, né? O que é o tal do NFT, como é que a gente entra lá, e é sempre muito à frente essa participação de tudo. Mas a cidade assume o evento e o evento assume a cidade, né? Acabou ali as palestras, acabou como se acabasse o nosso dia hoje aqui, a gente ia dominar Oscar Freire, a gente ia dominar Augusta e ia continuar o nosso evento. É um evento que não termina durante 15 dias. Ele vai acontecer ininterruptamente durante esses 15 dias. A gente volta acabado, a gente volta cansado, quer férias e tudo, mas ele vai continuar também durante todo o ano, porque tem networking, porque tem essa troca de pessoas, essa coisa de dou beijo, não dou beijo, aperto a mão, não aperto a mão, que a gente está sentindo falta, é essencial para o evento existir, né? Por quê? Porque tudo acontece depois que eu escuto uma palestra inspiradora e o que eu vou conversar depois com vocês. O que é o evento, ele acontece a partir dali. E aí a gente costuma dizer que ele é o principal milestone do ano, ali, né? O início do ano. A gente começa o ano ali em março, dentro do nosso calendário, com o South by Southwest, e tudo que é discutido lá vem para o mundo. E aí, só trazendo aqui, meu tempo está acabando, mas só trazendo aqui um ponto, né? A gente tinha o Scott Galloway no evento, e há 8 anos atrás, no palco do South by Southwest, ele falou: essa história da Tesla não vai acontecer. E tá aí, né? O Elon Musk quase dominando o mundo, aí falta pouco. Mas esse ano ele falou, 2 meses antes, no palco do South by, que o Twitter ia ser vendido e que uma das companhias que poderia comprar o Twitter era a companhia do Elon Musk. 2 meses depois, isso aconteceu. Tá ali discutindo, mas é um fato, né? Tá ali se vai acontecer ou não, mas está ali. Então ele dirige muito do que vai acontecer nas conversas. Isso aqui é uma nuvem de palavras que são discutidas no evento. Aqui elas estão traduzidas para o português, já no nosso report aqui, né, no pós-evento, mas vocês podem ver, acho que a palavra ali, metaverso, né, tudo se transformou em metaverso, ela foi uma das palavras mais quentes dentro do evento, né? E aqui é tudo aquilo que a gente está discutindo, como a gente quer salvar o mundo. A gente estava um mês esse ano, depois do início dessa guerra aí, sem precedentes, como isso falou também, a discussão sobre países que têm dificultado a democracia. Então, tudo isso aparece bastante ali nessa nuvem de palavras, que vai direcionar uma produção de conteúdo muito grande, na qual eu, com a minha empresa, com o Instituto For Tomorrow, a gente entra para poder trazer esse olhar para vocês. Durante este ano do evento, né, a gente, com o nosso grupo, com a nossa missão, a gente produziu 64 conteúdos em real time, transmitindo para cá tudo que estava acontecendo lá. Então, não é um evento que acontece somente lá, a gente faz que o evento chegue até aqui de alguma forma. A gente tinha grupos de mensageria onde a gente comentava também em real time tudo que estava acontecendo com um grupo de produção de conteúdo. A gente tem 5 episódios no podcast, no Tomorrowcast. A gente tem 5 episódios contando tudo o que estava acontecendo no South by Southwest. Eu convido vocês, inclusive, a escutar. Ele fica atemporal, porque essas conversas ali existem, e a imprensa especializada no Brasil utilizando 12 artigos nossos produzidos durante o evento para poder pautar também o que está aqui. Deixo aqui o convite para que estejamos juntos na próxima edição. Tem algumas outras que a gente encara ainda esse ano, como o C2, como o próprio Web Summit, que vai ser um ano muito importante, que é o ano da vinda para o Brasil, né, o ano que vem, trazendo o valor desse nosso mercado e da indústria poder receber um evento como esse aqui.
Então, deixo aqui o convite e obrigado a todos aí por esses minutos. Valeu, Camilo, obrigado. Eu recomendo a visita a esses eventos que valem muito a pena, e ainda mais com uma curadoria com esse grau de competência e essa experiência. Bom, aquela história do last but not least, né? Nunca foi, acho que, tão verdadeira. A gente agora vai ouvir o Celso Ataíde, vai falar sobre a Expo Favela. Eu peço licença para falar um minutinho antes, fazer uma introdução do Celso também. À exceção de alguns jogadores históricos do São Paulo Futebol Clube, não tenho ídolos, né? Acho que as pessoas são falíveis e tudo mais, mas tem pessoas que a gente admira muito, né? E o Celso seguramente é uma das grandes personalidades do Brasil e do mundo hoje, né? E é um imenso privilégio, assim como a gente tem o Guilherme e o Camilo aqui, um imenso privilégio ter o Celso Ataíde com a gente hoje, para todo mundo estar aqui presencial e nos assistindo online. Estamos aqui hoje com o Celso. O Celso comanda a CUFA, Central Única das Favelas, que já está em 20 países. É o fundador aí do conceito do quarto setor, né? Ele está com a gente hoje. Dias atrás ele estava em Davos, na Suíça. Todo mundo conhece o Fórum Econômico Mundial. O Celso esteve lá para receber um prêmio de empreendedor social, sentado aí, e aí, do lado de Bill Gates, do lado do prefeito de Londres, discutindo as questões do mundo e da inclusão dessa grande parcela de pessoas que no mundo são marginalizadas. Então, e aí uma das coisas que ele faz é a Expo Favela. E esse é o case que ele traz para a gente hoje. Celso, é contigo, meu cara. Bom, obrigado pelas palavras. Na verdade, se eu fosse falar sobre essas outras coisas, eu ficava até um pouco mais confortável. Como a Expo Favela é algo que eu fiz somente uma única vez, eu não tenho nem muita coisa para poder falar sobre isso. E quando eu fui convidado para poder falar sobre a Expo, eu falei assim, será que eu vou me arrepender? E estou arrependido. E vou cobrar do pessoal da CUFA que me incentivou. Não, vai. Quer dizer, vou matar todo mundo na volta. Que bom que eles agora te incentivaram. Então, eu queria inclusive pedir para que não passasse os slides que eu ia mostrar aqui, porque eu estou muito seguro em relação a isso. Então, prefiro fazer uma outra coisa. Eu preferi, então, alterar, não passar nada aqui. Baseado no que eles estavam falando, eu fiz aqui um rascunhozinho. E no finalzinho da minha fala, então, mostro um videozinho da Expo, para as pessoas entenderem, na verdade, o que a gente conseguiu fazer agora no mês de abril. E aí, talvez a trajetória, e a Expo foi meio que um acidente e uma provocação que eu sentia nas coisas que eu fazia. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu moro em São Paulo hoje há algum tempo, sou da Baixada Fluminense, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade, e eles eram alcoólatras, bebiam todos os dias. E eu fui morar na rua com a minha mãe durante 6 anos, entre os 6 e os 12 anos, eu morava literalmente na rua. E quando eu fiz 12, eu fui morar num abrigo público chamado Pavilhão São Cristóvão e fui voltar para uma favela a partir dos 14 anos de idade. Depois dos 14 anos de idade, eu fui trabalhar em alguns lugares que eu não deveria ter trabalhado, vendendo coisas que não deveria, e aos 16 eu fui ser camelô em Madureira, onde eu me tornei sócio de 2 grandes empresas, no camelô, a Nike e a Adidas. Espero que vocês não contem para eles, né? Porque eu não suportaria pagar royalty retroativo. E dali eu passei a ter uma relação muito grande com São Paulo, porque eu vinha para cá e comprar um moletom para poder levar para o Rio, para poder vender no camelô, e eu ficava num baile aqui, black, e só ia para o Rio no dia seguinte. E passei a conhecer um monte de gente aqui na época, de baile, black, e me tornei parceiro de um cara chamado William Santiago, de um selinho chamado Zimbábue. O tempo passou, eu passei a fazer uns bailes em Madureira para poder entreter os camelôs, e aquele baile virou um baile de rhythm and blues, baile de charme, e a gente foi crescendo, mas eu queria fazer revolução. E resolvi, então, me envolver mais com o rap, porque é o que eu ouvia muito aqui em São Paulo, e me juntei com esse cara e montamos um outro selinho chamado Zâmbia. E ali a gente começou a fomentar um monte de bandas de rap, etc., onde eu descobri algumas bandas, onde eu formei outras bandas, e onde, inclusive, eu passei a empresariar outras bandas. Entre elas MV Bill, Mr. Catra, Racionais MCs, com quem eu trabalhei durante 10 anos, e mais um monte de bandas
que a gente ia fazer. Eu me lembro que o Mano Brown ficava com raiva de mim, porque eu dizia que a gente ia estourar, e eu ficava a gente ficava numa Kombi com uma fita cassetezinha, dizendo, ó, vai bombar. E com aquela cara dele de pelo de lara, com raiva de todo mundo, e nunca que bombava. Até que, por acaso, uma vez aconteceu uma das músicas e virou o que virou. O tempo passa, e eu querendo fazer a minha tal revolução, e eu acabei me encontrando com o rap, e depois eu não queria mais fazer parte daqueles pretinhos da periferia que protestavam. Quer dizer, quando Mano Brown, MV Bill, dizia uma frase do tipo, eu vou ver minha mãe. A imprensa dizia, olha como é que eles são gênios. Então, não que eles não fossem geniais, mas assim, a expectativa era tão baixa das pessoas, daquilo que a gente podia produzir, que qualquer coisa que viesse de nós era um ato de genialidade. Então, aquilo, de certa maneira, me deixava um pouco chateado, porque eu achava que a gente tinha que efetivamente produzir coisas relevantes, quanto aquelas que a gente podia admirar, mas não era o que as pessoas tinham a nível de expectativa. E eu também não queria fazer parte apenas de protesto, eu queria produzir, eu queria errar, e eu não queria apenas criar mais uma indústria da denúncia, mas não produzir efetivamente nada. Então, eu passei, na verdade, eu meio deixei o hip hop um pouco de lado, não que ele não tivesse o seu tom de revolução, e fui montar uma ONG, que foi a CUFA, Central Única das Favelas, que eu não sabia o que a CUFA ia fazer naquela época. Aliás, até hoje eu não sei também, a gente vai fazendo um monte de coisa por aí. Não mudou muita coisa de lá para cá, só cresceu o CAO, né? E agora o CAO é global. E aí a gente, então, começa a fazer uma série de coisas. Eu fui crescendo. Em 2015, então, eu resolvo sair da CUFA, depois de já estar bem grandinha. Em 2015, a gente lança a CUFA Global em Nova York, na ONU. A gente passa a fazer parte de 3 cadeiras, Afrodescendência, Juventude e Habitação, uma sede no Bronx. E eu, então, resolvo criar uma holding, que é a Favela Holding. Então, é como se fosse o Banco Itaú, que cria uma fundação Itaú. A gente era como se fosse uma fundação Itaú que precisava criar um banco para se autossustentar. E aí eu saio da CUFA, hoje eu faço parte do conselho da CUFA e passo a ser o CEO dessa holding, que eu não sabia nem o que era holding, na verdade. Eu sabia que eu ouvia falar em holding e eu queria ter uma também. Mas o que era holding, não tinha a menor ideia. Aliás, eu não tenho muito também ideia disso, não. Então, eu comecei a plugar uma série de empresas das coisas que a gente fazia, e hoje é uma holding que tem 24 empresas, a gente atende pelo menos 150 grandes marcas, a gente distribui produtos, a gente começou a fazer a Favela Log com a P&G, onde a gente distribui uma série de empresas, Natura, etc. Enfim, então são 24 negócios, e tem negócios como passagem aérea, por exemplo, que a Favela Vai Voando, que é uma sociedade com a Flytour, que tem 500 lojas de franquias em favelas, tudo mais. Mas isso é uma outra coisa que tem a ver com a feira. Então, eu começo a pensar em que as pessoas sempre falavam que a gente morava numa comunidade carente, como se a gente fosse carente, e eu sempre achei que a gente não era carente. Eu sempre achei que a gente era pessoas potentes. Se a gente fosse carente, o Estado tinha que dar uma carteirinha para nós de carente. Quando a gente fosse na Casa da Bahia comprar uma televisão, fosse pegar um ônibus, trem, metrô, ir a um estádio de futebol, a gente não tinha que pagar por isso. A gente tinha que ser como se fosse deficiente. Ou, pelo menos, na pior das hipóteses, dá para nós um percentual X de desconto, uma vez que que nós somos pessoas carentes. Eu fui carente quando eu morava no abrigo público, quando eu dependia do Estado para poder comer. Quando eu viro um camelô, quando eu viro um porteiro, eu não sou mais carente. Eu sou um profissional potente que tem uma renda baixa, mas carência é um outro conceito em que a gente não pode se dividir entre os não carentes e os carentes, como se eu dependesse das pessoas do asfalto para poder sobreviver. Posso ter uma renda baixa, carente, eu efetivamente não sou, e eu sempre entendi que aquelas pessoas são pessoas potentes, tanto que as marcas, as empresas nos tratam como camundongos, as favelas como laboratório e eles como cientistas, porque eles sabem que a gente consome. As favelas produzem e, portanto, consomem 137 bilhões por ano. Se você fosse ver essas 17 milhões de pessoas que vivem em favela, se você transformasse num estado, seria o quinto maior estado em volume de pessoas e economicamente falando. E as marcas elas fazem produto customizado para aquelas pessoas, porque elas não são carentes, porque elas consomem seus produtos. Não compram BMW, mas fazem suas compras de carros populares, motos, etc. E aí eu começo a ter sucesso com essa holding, eu passo a ser capa de revista, passo a ganhar prêmios em alguns países, aqui no Brasil, como empreendedor do ano, e assim por diante. Quando vem a pandemia, a gente, então, consegue mobilizar 870 milhões de reais, que é o que a gente conseguiu fazer no país inteiro, em função da capilaridade que a gente tem em 5 mil favelas no Brasil.
Obviamente que o ideal é que não tivesse favela nenhuma, o ideal é que a CUFA nem precisasse existir. Mas, já que existe, precisamos levar alento e alternativa para essas pessoas. E desenvolvimento também. E aí, eu começo a pensar e começo a fazer palestra em Harvard, MIT, London School Econômico, sobre negócios de impacto, em que eu nem sabia muito bem que eu fazia isso, mas existiam ali os conceitos, e eu comecei a tentar estudar um pouco sobre isso. E todos os lugares que eu ia, eu sempre fazia palestras onde o debate sobre negócios de impacto, e era sempre eu como a única pessoa preta ou de favela, ou com essa origem, e na plateia não tinha ninguém de favela, mas as pessoas falando sobre aquelas pessoas que esse negócio deveriam impactar. E ali sempre tinha fundos de investimentos que às vezes diziam: mas aquelas pessoas, como se fossem de um outro planeta, elas não falam a nossa língua, então elas não conseguem fazer entrega. E eu ficava imaginando, mas não conseguem mesmo, porque elas não falam a linguagem do asfalto. A favela não fala share, trade, network, match. Match é outra parada na favela. Então, e eu ficava pensando, como é que as pessoas da favela vão entregar para essas pessoas que estão falando que as favelas não entregam, uma vez que a gente não estuda na ESPN, a gente não faz parte desse negócio. E quando se faz um evento social, os grandes eventos, mandam uma Kombi para a favela, pegam meia dúzia de pessoas, botam numa mesinha com um crachazinho, para poder dormirem menos culpados e acordarem mais felizes, mas aquilo não vai mudar absolutamente nada. Então, era importante integrar as pessoas daqueles universos, desses eventos, para que elas pudessem efetivamente entender aquelas linguagens. Porque nem empreendedorismo a favela fala. Quem mora na favela fala que eu me viro, dou meus pulos, faço meu corre. Nem essas expressões são usadas ali. E eu começo a pensar em algum momento como é que então, já que a gente não era convidado para poder participar desses eventos, como é que a gente faria o nosso próprio evento e seríamos, na verdade, gentis em convidar o Asfalto para poder participar disso. E aí é onde entra a feira, em que eu faço um projeto chamado Taça das Favelas, que é uma competição de futebol, que aqui em São Paulo a gente conseguiu fazer no último ano, com 40 mil pessoas dentro do estádio Morumbi e 8 mil fora. E a maior prova de que nós não somos carentes é que o próprio Patrick de Paula, que nunca foi carente, se tornou um grande jogador a partir desse campeonato e tudo mais. Ele não era carente, ele sempre foi potente. O que era preciso é existir um espaço onde essa potência precisava ser demonstrada. E aí eu fui fazer um exame de Covid no hotel WTC, no hotel Sheraton, e lá um coroa, que era o diretor-geral, que eu não sabia que ele era, me viu e falou assim: "Poxa, você é o Celso Ataíde?" Eu falei: Sou teu fã, adoro a Taça das Favelas, sou palmeirense, o Patrick de Paula é um sucesso. Falei: bacana, e aí? Você vai ficar onde? Eu falei assim: bom, vou pegar enfim, estou indo para o Rio e tal. Ele me convidou para poder ficar lá no hotel. Como o hotel estava dentro da pandemia, tinha 1% de ocupação. Então, você fica aqui com a gente? Eu falei: bom, ficar no Sheraton, na faixa. Fiquei, estou lá até hoje, né? E eles querem me tirar agora, e eu estou dando na justiça como uso campeão, não vou sair porra nenhuma também. E aí fui ficando lá, e uns 3 dias depois, ele falou assim: pô, quer ver um negócio? Aí ele me levou lá numa feira que estava acontecendo lá, eu achei aquela coisa linda, aqueles milionários, uma feira de joias. Eu falei: pô, eu nunca tinha ido numa feira na vida, a feira que eu vou é comprar banana. Aí eu achei aquilo tudo louco, eu falei assim: cara, eu quero fazer um negócio da favela aqui. E da favela, eu falei assim: ou tu é racista? Ele: não sou racista, não. Eu falei: tá bom, então quero fazer aqui. E aí, obviamente que eu não ia fazer. E aí começo a andar com ele, e aí escolhemos uma sala onde eu ia fazer. Aí aumentamos um pouquinho a sala, nós vamos fazer nessas 2 salas aqui. Não vamos fazer nesse andar todo. Enfim, o tempo foi passando, eu fui aumentando, e a gente acabou ocupando todo o Sheraton e todo o WTC inteiro, piscina, hotel, tudo. E eu começo a botar o bloco na rua, e eu começo a pensar, e aí eu nunca fiz feira na minha vida, eu começo a pegar o meu time da favela, e eu queria que fosse produzido 100% pela favela. E aí começa a rolar aquele monte de preconceito da própria casa em relação à capacidade de entrega que a gente podia ter ou não. E, enfim, o seguro, que era um seguro que tinha que se fazer, o nosso seguro tinha que ser 3 vezes maior. Eu entendia
que era assim, porque o nosso papel é como é que a gente vai derrubando esses muros todos, mas ao mesmo tempo é um sofrimento ter que fazer isso nos dias de hoje, mas a gente também sabia que era um desafio. E ninguém acreditava, e ele ficou com a bunda de fora, porque também se desse merda, ele ia ser demitido. Mas ele bancou e fomos seguindo. E aí a Globo estava fazendo lá aquele evento lá dos fantasiados lá, e aí eu chamei lá o diretor, ele veio junto, botou a mídia na rua, enfim. A gente acabou conseguindo fazer o evento, entregando o evento. Eu começo a chamar pessoas do asfalto, porque eu não queria que fosse um evento para a favela. Eu queria que... Eu acredito que a revolução precisa ser a integração entre os universos, a troca de experiência permanente, não ninguém na condição de coadjuvante, mas todos como protagonistas. E a ideia era, como é que eu vou falar sobre metaverso? Quando o cara queria falar sobre... Quando eu liguei para o DJ Alok, ele queria falar sobre metaverso. Eu falei, fudeu, que porra é essa? Isso come com o quê? E aí eu vou descobrir na favela que tinha um monte de gente que também falava sobre isso. E era exatamente o que eu queria. Eu não queria que o DJ Alok ensinasse a gente nada. Eu queria que houvesse o público, 50% da favela, 50% do asfalto, falando também, apresentando conteúdo, fosse 50% de gente da favela e também do asfalto, falando para um público também duplo, dos dois universos. Então, a gente teve lá Luciano Huck, eu queria que estivesse lá, por exemplo, teve uma mulher que vendia cachorro-quente, que faturava R$3.000 por mês, e a Diniz, que está na casa de bilhão, falando sobre gestão. Ambos têm conteúdo para poder falar sobre gestão do universo de cada um deles, porque não necessariamente aquilo que o Abílio Diniz pode falar para o meu universo vai fazer sentido ou vai me causar admiração. Então, era importante que as duas pessoas dos mundos diferentes falassem para os dois públicos diferentes que estivessem ali e que esses conteúdos pudessem ser democratizados. Então, a ideia era essa, onde a gente teve uma série de pessoas da favela, uma série de pessoas do asfalto, uma série de conteúdos e uma grande feira, que era o grande objetivo, era como é que a gente fazia com que todos esses empreendedores, e foram 20 mil empreendedores de favela, pudesse mostrar o seu conteúdo, as suas startups, os seus negócios para fundos de investimento. Então, a gente teve ali o WTC inteiro, de ponta a ponta, do primeiro da portaria até o último piso, ocupado por conteúdos nossos, sobre livrarias de favela, sobre palestras, sobre tudo que a gente conseguiu colocar a nível de conteúdo. E a gente, então, foi um evento que a gente conseguiu levar 33 mil pessoas, público rotativo 11 mil pessoas por dia, durante 3 dias, e que esse ano era segredo até aqui, eu jurei que não ia falar sobre isso aqui, mas como sou fofoqueiro por natureza, eu vou falar. A gente está, então, lançando no dia 4 a Expo Favela Nacional, onde todos os estados farão, e o WTC continua fazendo, mas agora vira a etapa estadual, no dia 23 de abril, e no dia 28 de outubro a gente está fazendo, então, para 150 mil pessoas a Expo Favela Brasil, que é na Expo Norte, Centenorte, que é onde também já está fechado. Então, a mensagem que acaba ficando, que foi uma mensagem que na minha palestra em inglês, I don't be English. Mas, enfim, que eu fiz em Davos foi mais ou menos isso. Então, a gente não pode transformar em coadjuvante aqueles que são os protagonistas desse tema. Então, a gente divide a riqueza que a favela gera, ou vamos continuar dividindo as consequências da miséria, que a elite sempre gerou e continua gerando. E eu tenho um videozinho da Expo, que eu não sei se esse a gente podia mostrar, só para as pessoas terem uma ideia de como foi a Expo, e a gente acabou também fazendo na Globo um reality show com 4 programas, em que desses 20 mil startups que a gente mostrou, a gente teve as 350 que se apresentaram, e foram 323 fundos de investimentos que foram lá, fundos inclusive internacionais, o que demonstra, na verdade, que não existem tantos preconceitos assim sobre essas pessoas. O que essas pessoas precisam também, desse território, das favelas, sobretudo, precisam, na verdade, também parar de aceitar o conceito de que eles são carentes, mas na medida em que eles, a cada dia, passarem a entenderem e assumirem que eles são potentes, é assim que a sociedade irá vê-los. Obrigado.
Vamos assistir O o número de vídeo? favelas dobrou no Brasil na última década. Passou de mais de 6 mil para mais de 13 Pessoal mil. das favelas, olha que bacana. Convidou investidores do asfalto para eles acharem juntos oportunidades de ganhar dinheiro e gerar São desenvolvimento. Paulo, uma feira de negócios, junta pela primeira vez empreendedores de favelas e quem quer financiar. Só aqui estão 350 projetos que foram selecionados pela Expo Favela. Só que o número de inscritos para participar passou de 20. Falando justamente em gerar emprego, fazer a economia girar, 300 empreendedores das favelas e periferias de todo o país se reúnem a partir de hoje em São Paulo. Essa é a Expo Vitrine de boas ideias. Algumas mais estruturadas, outras ainda tomando forma. Seja como for, estavam todas escondidas atrás de muros que separam quem mora nas grandes cidades. Aqui nesse espaço, essas barreiras caíram. A favela venceu. Muito bem, perfeito. Perfeito. Bom, eu acho que pontualidade e gestão de tempo são valores, então acho que a gente não vai ter tempo de abrir para perguntas, mas eu, modéstia à parte, termino muito satisfeito nosso painel, porque a gente não só teve o exemplo de eventos que demonstraram que foram inspirados, como a gente também ficou certamente inspirado pela exposição dos nossos 3 colegas aqui, e a gente sai com essas boas novas de que a gente vai ter a maior Pet South America da história em 2022, vai ter certamente uma grande comitiva brasileira nos eventos internacionais, e o spoiler aí que da manchete aí da gente saber da nova edição da Expo Favela. Eu agradeço muito a cada um de vocês 3, agradeço quem está aqui presencialmente e quem nos assiste via web, e vamos dar lugar. Pois não, o Camilo quer falar. Mas 10 segundos até 15. É para esse cara aqui. Esse cara, ele falou, né, que ele não é empreendedor, que ele é do rolê. E o rolê social que esse cara faz, botou no SXSW, como tem botado em diversos outros eventos aí internacionais, a favela, né? Esse ano a gente teve Conde, a gente teve Favela Preta, a gente teve Edu dentro da programação do SXSW, chegando lá e cobrando e falando português, porque é a nossa língua, é o que a gente fala e que todo mundo tem que buscar isso. E agora o nosso papel essa galera não tem acesso a esse evento, né? Quem tem acesso são aqueles que geram a conversa e estão nesse rolê com o Celso. Então, a gente tem um compromisso, minha sócia Camila está ali, fala com vocês daqui a pouquinho, mas a gente lançou esse compromisso no South By, que é levar junto com a gente nas nossas missões a favela, a esses eventos, e tudo começou com a coragem desse cara aqui. Obrigado, Celso. Valeu, é isso. Incluir, educar e combater a desigualdade. Valeu, galera. Obrigado. Vamos tirar só uma foto. Enquanto fazemos a foto oficial, eu vou agradecendo aqui ao Wilson e os demais participantes, o Camilo, o Celso Ataíde, o Guilherme, por compartilharem estas informações conosco. Realmente, apresentações ótimas que tivemos nessa manhã. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.